Se você não souber resolver, você desce do carro, vai lá e mete a mão no cara. Você tinha um problema, agora você tem 2 problemas. 2 problemas. Exatamente. E você vai criando problemas. Então quem não sabe resolver problema, ele é criador de problemas. E ele traz esses problemas e no final desse problema ele vai tentar achar um culpado. Fala rapaziada, tá começando mais um Imersos. Para você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. Você vai receber sempre as notificações, ativa o sininho aí para receber todas as notificações. Quando for estrear os episódios você acompanha, quando subirem os cortes também você vai ser notificado. E também no Instagram, você que acompanha o Imersos pelo Instagram, não deixa também de seguir a gente, coloca lá como favoritos, que toda vez que a gente subir um conteúdo você vai ter contato. E você também que está acompanhando pelo Spotify, no trânsito, fazendo seu treino, obrigado pela companhia, é um prazer poder acompanhar você na sua atividade. Para mais esse Imersos, estou aqui eu e meu compadre, co-host, Felipe Fernandes. Fê, bora para mais um. Bora para mais um, como sempre animadíssimo, bater um papo sobre o mercado de trabalho e jovens, um assunto extremamente em pauta, né? E ansioso para saber um pouco mais desse universo. É isso aí, nosso convidado de honra de hoje aqui é um irmão de longa data, presidente do Campib de Bertioga, Plínio Aguiar. Plínio, bem-vindo ao Imersos, irmão. Olá, Beto Saidan, grande satisfação, uma honra estar aqui no programa de vocês, que é, no final, um sucesso que nos ajuda aqui na nossa cidade. Felipe Fernandes, muito obrigado pelo convite. Plínio, vamos lá, vamos começar pela sua trajetória, meu irmão. Hoje você preside o Campib, né, que é o Círculo do Amigo Menor Patrulheiro de Bertioga, responsável aí pela inserção de centenas de jovens no mercado de trabalho, uma baita de uma responsabilidade, ainda mais tendo em vista esse cenário de mão de obra, né? Nós já recebemos vários empreendedores e empresários aqui no Imersos e uma reclamação comum de todos, né? Mão de obra que começa na formação ali na base, né? O profissional ele começa a se formar logo que sai ali da escola, está terminando o ensino médio ali que começa a formação. Conta pra gente a sua trajetória no Campib, como que você chegou no Campib, quando você chegou, o que que você encontrou. Como que tá legal, hoje? Legal. Bom, Beto, é interessante voltar um pouco ao tempo, que meu primeiro trabalho foi no Campib. Então, assim, eu iniciei minha vida profissional, na minha carreira profissional no Campib. Estava na rua jogando bola e na nossa época, acho que não muito tempo atrás, uns 40 anos atrás, a brincadeira da época era jogar bola e pinar pipa, não era isso? Não tinha celular, não tinha Wi-Fi, não tinha internet, nada disso. Minha mãe pegou pelo braço me levando para fazer a prova do campo. E a partir daquele momento, minha vida mudou. Eu comecei a ter disciplina, comecei a entender o que era uma hierarquia. Eu tive aulas com soldados da PM sobre ordem unida. E na época que eu fui do campo, em 1993, existia uma aula nas nossas escolas e também no campo chamada Educação Moral e Cívica. Me ajudou. Fantástico. Eu comecei a entender o valor de uma água, o valor de uma conta de luz. Com esse salário eu comecei a empregar melhores condições na minha própria propriedade, né? Na minha própria residência, com a minha mãe, com meu pai. E ali minha vida mudou, Beto. Eu me lembro claramente, isso eu nunca falei aqui em nenhum programa, mas eu abro mão aqui no programa Imersos de vocês. Eu me lembro claramente que eu fui no fórum e quando chegou no fórum tinha uma porta de vidro, ok? E essa porta de vidro eu não entendia que as audiências eram públicas. E aí me entra um advogado, um senhor bem forte, paletó e gravata, e abre aquela porta e vai diretamente conversar com o juiz. E eu perguntei para o oficial de justiça, por que esse cara pode entrar assim, né? Eu não entendia que a audiência era pública, que ele era advogado. E o oficial falou assim, porque ele é advogado. Eu me lembro dessa frase claramente. Eu vou ser isso aí. E eu coloquei aquilo no meu coração. Só que interessante dizer que há muito tempo atrás não tinha FIES, não tinha ProUni e a classe humilde que eu vim não tinha acesso à faculdade. Como que eu ia fazer para poder ter acesso à faculdade? Me inscrevi na primeira turma de Direito da UNAERP, da qual nós nos conhecemos. E na primeira turma, Beto, eu paguei 6 meses, eu consegui suportar. Depois de 6 meses eu não consegui suportar a mensalidade. Eu tive que sair da faculdade. Isso me emociona muito porque eu tive que trancar a faculdade e sair. Aí eu pensei, cara, como é que eu vou fazer para pagar essa faculdade? Então eu vendi meu carro, vendi minha moto, vendi os bens que eu podia dispor naquele momento. Tinha 22 anos, ok?
Então já tinha se passado algum tempo do Faz campo. tanto tempo que a gente fez faculdade. Tanto tempo que nós fizemos faculdade juntos, né? E aí eu comprei um terreno. E daquele terreno eu tive uma ideia de construir uma casa. E eu pensei, cara, esse terreno aqui, ele é do lado de um lugar chamado Porto e Retroporto. Quantas pessoas, quantos engenheiros, quantos pedreiros, quantos armadores estão procurando um lugar para se hospedar? Não entendia nada de empreendedorismo, não sabia nada do que era investimento, muito menos risco. Mas eu sabia o que eu queria no meu coração, eu queria ser advogado. Porque eu vi aquele cara entrar na porta e eu era do campo como patrulheiro. E coloquei aquilo no meu coração. E eu mesmo fiz o primeiro kitnet, e aí eu comecei a fazer essas locações por temporada para essas pessoas que vinham trabalhar no Porto de Guarujá, da cidade de Guarujá, vizinha, Porto e Retroporto. E de 1 eu saí para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, aí já contratei pessoas para fazer. Então eu comecei ali a entender o que era o investimento. E aí eu tive o capital, o recurso necessário para entrar na faculdade. Aí eu entrei e falei, agora ninguém me tira. Pô, que interessante. Agora ninguém me tira. Agora eu entrei na faculdade, agora ninguém me tira. E aí foi onde minha vida começou. E eu comecei a investir em imóveis, entender a importância do investimento em imóveis. Poxa, cara, eu quero fazer um investimento, mas eu não quero correr risco. Esquece. Todo investimento tem risco. Você tem que fazer uma análise de risco e saber se esse risco ele é viável, ele é aceitável dentro do teu capital. Se ele é aceitável, faça. Esse é o conselho que eu dou para os jovens. Então, você vê a ligação diretamente com uma instituição como o CAMP teve na minha vida. A importância que ele teve na minha vida, mas eu nem sonhava em vir para Bertioga, nem sonhava em um dia fazer a constituição do Campo Bertioga, passar num concurso aqui da prefeitura de Bertioga. Deus tinha um grande plano na minha obra, né? Na verdade, na minha vida, tinha uma grande obra na minha vida. E eu não sabia dessas obras. Eu conheci minha esposa há 26 anos atrás, estou com ela até hoje, e com muito orgulho de dizer que ela sempre me apoiou. Ela falou, cara, você vai ser advogado, ô Plínio, você vai conseguir. Ela sempre estava do meu lado. E na UNAERP, quando eu tive esse dinheiro para fazer a faculdade, que foi quando nós nos conhecemos, eu ganhei uma bolsa de estudos, através dos Jogos de Calouros. Eu era um calouro e corri atrás e ainda ganhei a bolsa. Então, quer dizer, a importância de você exercer a disciplina, a importância de você exercer a hierarquia, a importância de você saber respeitar o teu tempo. Qual que é o teu tempo? Tudo tem um tempo. Agora, se as pessoas estão dispostas a passar pelo processo, pô, legal, o sistema educacional cresceu, vai crescer muito mais, mas quem está disposto a passar pelo processo? Sim. Né? Muitas pessoas querem ter e tem um objetivo, mas para ela ter esse objetivo, ela tem que entender, eu preciso passar pelo processo. Tudo tem seu tempo mesmo, né? Tudo tem seu tempo. Seu passo a passo. Ela não quer suportar o processo, ela quer driblar, não é isso? Etapa, ela quer pular etapas. E essas etapas, quando ela tenta pular, ela vai dar errado na vida dela, porque ela não soube entender que na vida tem um processo. E você tem que estar disposto claramente a participar desse processo. Para eu participar desse processo, o que é que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, coloca todos os objetivos e entenda que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Quantas noites de sono ficamos para poder fazer nossos trabalhos de faculdade? Quantas noites? Seminários. Na época do ataque do PCC, você lembra? Em 2006. Lembro claramente. A gente tinha que apresentar trabalho no seminário, um medo de ir na estrada. Os ônibus pegando fogo. Verdade. Quer dizer, olha só, como é bom relembrar o passado para a gente dar importância, né? Costumo dizer para os jovens da nossa instituição que a vida tem um retrovisor. É importante que você olhe para saber de onde que você veio, mas é muito importante que você não se dê atenção dos problemas que você já teve, que se esqueça da frente. Dá uma olhada, mas vai para frente. Dá uma olhada, mas vai para frente. E da faculdade, foi que eu passei passei aqui no concurso de Bertioga. Eu entrei na Guarda Municipal, Betão, em 2002 teve um concurso e minha vida veio para cá. Dos primeiros concursos, segundo concurso. E aí eu vim para cá, vim morar aqui com a esposa, comecei ainda a me adaptar na cidade, e foi uma cidade que me acolheu completamente, tanto com amigos, com empresários que me abraçaram, que entenderam assim, pô, esse cara veio para somar, esse cara não veio para dividir nossa terra. E eu fico muito contente com isso. Eu sou nascido e criado numa cidade vizinha nossa, mas quem me deu a oportunidade foi Bertioga, quem me acolheu foi Bertioga. Conheço vários empresários em Guarujá, vários políticos em Guarujá, e sou amigo de vários, mas Bertioga, eu costumo dizer para eles, Bertioga foi que me acolheu. Poxa, quando eu converso lá sobre o PIB, sobre a renda per capita da cidade, alguns políticos falam assim, legal, mas Bertioga, o Guarujá a gente tem 1,5 bilhão de impostos, vocês têm 887 milhões. Cara, vocês têm uma população flutuante, circulante de mais de 400 mil pessoas. Vocês têm no sistema um déficit de habitação de mais de 237 favelas. Você entende? Nós temos 3 núcleos pulverizados. Estão sobre congelamentos. Tem crescimento proporcional ou circunstancial? Tem.
Tem. Toda cidade tem. Mas Bertioga ainda é controlado. Tá controlado, né? Se a gente pegar a nossa renda per capita, vai para 2,9 mil reais por habitante. Ô Plínio, já avançando um pouquinho mais na história, Campib Bertioga, explica como que foi a sua inserção no Campib. A minha inserção foi com um convite através do Capitão Castro. Capitão Castro, um irmão meu, um amigo meu aqui da cidade, que me acolheu, o primeiro comandante do policiamento. O capitão me convidou para uma assembleia que teve para ser o tesoureiro da instituição. Eu estava na Defesa Civil. Nós tínhamos recentemente criado a Defesa Civil aqui na cidade, Betão. E o capitão falou, cara, a gente precisa de um cara sério, um cara honesto, um cara que entenda dos balanços patrimoniais, uma pessoa que entenda da viabilidade financeira. E ali eu entrei no campo. Mas você vê, lá em 93 eu não sonhava em fazer parte da instituição. Nós fizemos a recriação, mas eu não era diretor. Nós fizemos a composição, mas eu não era diretor. Em 93? De 93 para cá eu só fui ser em 2010. Foi aí que eu assumi o primeiro cargo no campo como diretor. E eu não assumi assim diretamente, eu tive que ser tesoureiro, eu tive que esperar o tempo, provar para a diretoria a competência, a atribuição do que realmente eu vim fazer ali. E em 2018, quando o seu Martins, que nós perdemos agora recentemente, que nos deixou, ficou doente, eu assumi a presidência. Em 2018, quando eu assumi a presidência, eu me lembro claramente que eu pedi um grande apoio da diretoria naquele momento. E eles me deram esse apoio e a gente veio implementando até então outros tópicos de alcançar empresas. E nós saímos do nível de 14 empresas, hoje nós estamos em 23 empresas. 23 empresas que mantêm um convênio. Que mantêm um convênio. Campib e contratam através do Campib o menor aprendiz. Exatamente, isso mesmo. E hoje, quantos jovens aprendizes vocês mantêm? Hoje nós temos mais de 220 jovens. Esses jovens, eles estão diretamente ligados a essas empresas e nós criamos um projeto, eu costumo dizer entre os outros campos, que nós somos o único campo que tem um projeto chamado Jovem Cidadão. Que projeto é esse? É a continuidade do jovem aprendiz, não pela lei da aprendizagem. Porque você pega um jovem lá hoje, Betão e Fê, você pega um jovem que tem um talento fantástico, dá um ano você tem que desligar o cara. Você motiva o cara, que tem um baita de um trabalho aí de mudança até de cabeça, né? De forma de pensar, né? Aí você pega, deu um ano, eu fiquei 3 anos no campo. Na época podia. Na minha época podia ser, você não tinha tempo de ficar como um jovem aprendiz, nem tinha essa lei do aprendizado. A lei é legal, ela trouxe a possibilidade das contratações através das empresas, mas ela esqueceu de beneficiar os melhores. Como no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, sempre tem aquela meritocracia. A gente tem que exercer. Tem que exercer. Tem que exercer a meritocracia. Todos são iguais, legal, mas sempre tem aqueles que se destacam. O que a gente fez na diretoria? Nós pensamos esse projeto, nós elaboramos esse projeto, colocamos primeiramente no papel o objetivo e sabíamos qual o preço que a gente queria pagar por ele. Porque você vai pagar um preço, você tem que abrir mão de algo, você precisa investir em marketing, você precisa investir em rede, você tem que atrair aos empreendedores, aos empresários da cidade. E a gente arriscou, hoje tem 22 jovens, esse projeto tem menos de um ano. Poxa, fico muito feliz assim de... 22 jovens que seguem além do primeiro ano. Exatamente, isso mesmo, Betão, isso mesmo. Como que funciona esse projeto no detalhe? Você pega um jovem hoje que ele tem um ano, ok? Ele está 1 ano, ele passou no Campib e ele exerceu 1 ano. A gente pega os melhores jovens e abre possibilidade para as empresas continuarem com esses jovens através do projeto Jovem Cidadão. É um projeto socioassistencial, mas ele não vai mais fazer aprendizagem, até porque ele já fez. Então, seguindo uma etapa superior. Uma forma da empresa. Como se ele tivesse ganhado uma promoção. Exatamente. Mas aí já não entra na lei do aprendiz. Exato. Está naquela cota obrigatória da empresa. Não entra. Pô, nós fizemos muito isso aqui. Sim. A gente passou muito isso aqui. Vários jovens que vieram pelo Campib, por exemplo, o João Nicola, o Pedro. E Nicolas e muitos outros que entraram via Campib hoje são efetivos do Grupo Costa Norte. Verdade. Efetivos e com uma carreira promissora, porque são jovens que não ocuparam ali aquele espaço de tempo só pela obrigação de eles trabalharem da empresa contratar. Eles fizeram valer cada minutinho que eles estavam ali aprendendo alguma coisa e sendo útil, se fazendo útil, né? É verdade. Muito legal. Sim, mas olhando a conversa do Plínio, ele tá falando essa forma de pensar que é o que a gente não vê hoje nos jovens. De ter paciência, de dar um passo por vez e acalmar a ansiedade e esperar e trabalhar para que as coisas aconteçam e não esperar o resultado sem
pagar o preço primeiro, né? Exato. Se você vê o discurso, tá bem Como alinhado. colocar isso na cabeça da rapaziada? Olha, Beto, quando eu assumi a instituição, assim, qual que era a forma de ingresso na instituição? E é muito bom, é interessante explicar isso aqui de antemão no programa. A forma era o seguinte, o jovem ia lá, fazia a prova, passou na prova, a gente ingressava ele numa empresa. Legal. Qual que era o pensamento que era embutido na cabeça desse jovem? Passei numa prova, ninguém pode me mandar embora. Então é assim, eu vou trabalhar num grupo Costa Norte que só tem leão. Se você quer andar com leão, você tem que ser leão, não é isso? Né? Se você quer andar com águia, como é que você vai? Você vai colocar um jovem para preparar para ser um leão dentro de um grupo com a mentalidade onde ele está pensando pequeno. Não vou nem falar como uma galinha, mas como só a prova fosse o suficiente, né? Exatamente. É só o início do processo. Então o que eu comecei a observar? O pai e a mãe tinham um problema com o jovem. A verdade é essa, eu tenho um jovem de 13 anos, né, que é meu filho, o Iago, e tenho uma filha de 9 anos. Então a gente sabe como que está essa geração. O meu filho, ele é criado dentro do esporte desde os 6 anos, então ele joga bola em 3 times da cidade, no Nauri Futsal, no Grêmio, no Meninos da Vila. Para que eu coloquei meu filho no esporte? Para aprender a perder. É isso aí. Quem não sabe perder nunca vai ganhar. Exatamente. As frustrações, um grande adulto frustrado hoje, você fala assim, um cara frustrado é um cara que nunca perdeu. O cara que perde, ele sabe dar valor ao empresário, ele sabe dar valor ao horário, ele sabe dar valor porque ele já perdeu algo. O que acontece com um jovem hoje? Ele precisa entender que para ganhar ele vai ter que abrir mão de alguma coisa, e esse abrir mão significa perder. Então o jovem passava numa prova, meu filho passou na prova, hein, Beto? Meu filho passou na prova, hoje ele está no camp. Você é o presidente do camp, você tem que dar um jeito nele, ele não sai do telefone. Não. Para. O problema dele tá no telefone, não é o problema do camp. Não, mas olha, ele não acorda cedo. Não. O problema dele não acordar cedo não é o problema do camp. Vocês estão transferindo para a instituição o problema que é em casa. Vocês estão transferindo para a instituição o problema que é educacional. Uma de educação na base. Na base. Então, assim, estavam transferindo para a instituição um grande problema sério, que aí eu falo claramente aqui, eu não sou adepto ao militarismo, mas eu venho de uma classe de disciplina e hierarquia, que é necessário que exerça disciplina e hierarquia na própria casa. Se um filho ele perde a disciplina e hierarquia na própria casa, dificilmente ele vai respeitar onde? Dificilmente. Lugar nenhum. E muitas vezes os pais não entendem que esse acolhimento, essa proteção não ajuda. Você não forma um gladiador. Se vê a luta lá do MMA, vence quem tem força, vence quem tem sabedoria, quem tem inteligência, quem sabe esperar e dar o golpe certo na hora certa. E quem treinou, né? Quem treinou. Porque no treino você perde. Mas você sabe, Plínio, isso é uma realidade que eu me deparo constantemente. De abrir as portas para... Eu sou pai também, tenho 3 filhos. Kaique com 17, Samuel com 8, Maria Helena com 6. E eu sei como que é a angústia dos pais, porque eu também passo pela mesma angústia, de encaminhar o seu filho. Só que eu converso com muitos pais que têm filhos e tento de alguma forma ajudar. Mesmo com a pouca experiência que eu tenho, eu tento de alguma forma ajudar. E aí eu vejo uma diferença muito grande mesmo, entre o pai que está disposto a deixar o filho perder e entre o pai que quer proteger a qualquer custo. Isso aí. E quando você vai conversar com um jovem, porque quando você vai lá e dá uma oportunidade, você abre a porta do camp, eu abro a porta do Grupo Costa Norte aqui, a minha conversa é sempre a mesma. Eu vou dar a oportunidade, eu vou abrir a porta. Se manter é responsabilidade do seu filho. Isso mesmo. Responsabilidade do seu filho. Minha obrigação está cumprida. Eu dei a chance. E é muito curioso quando você vai falar com esses jovens e você vê a diferença de postura dos dois. E quase que invariavelmente o jovem que vem de uma família mais sofrida, ele se agarra naquela oportunidade. Exatamente. Ele não transfere culpa. E o pai não passa a mão na cabeça. Ao passo em que aquele jovem que vem de uma família um pouco com melhores recursos, você vê que o cara às vezes não sai do celular, e aí você vai conversar com o jovem. Diferente. E aí você fala... Totalmente, né, filho? Em alguns casos, a gente consegue até abrir o olho. Eu falo, irmão, atrás dessa cadeira que você tá sentado, que a gente abriu a porta para você, tem uma centena de pai de família que quer ganhar o mesmo que você tá ganhando. Exatamente. Para colocar comida na mesa do filho. Exatamente. E o que você tá fazendo com o seu tempo, com a oportunidade que podia ser de um outro pai. Exato. E aí você vê alguns caem na real. Alguns caem na real. Ou a maioria
está, infelizmente, condenada pela educação que teve a uma vida de frustração. Exatamente. Você resumiu em termos tudo que a gente passou e que a gente passa até hoje. Agora pega o camp. Quando eu vi isso, eu falei assim, cara, você tá errado. Faz uma prova, passa o problema é do senhor, você tem que arrumar uma vaga para mim. Você sabe qual a carga tributária de uma empresa? IPTU, ISS, ITBI, ICMS, causa-morte. O I não acaba mais, são mais de 19 impostos. Para um empresário pensar quanto que é a carga tributária dele, para ele poder fazer a manutenção de um funcionário, para não ter uma produção, vamos mudar isso. A gente fez uma reunião da diretoria e mudamos isso. Então, o jovem aprendiz hoje, ele quer ser aprendiz legal, começa entregando currículo. Ah, mas ele não tem experiência, mas a intenção é essa, é fazer ele entender que ele não tem experiência. Porque senão ele não entende, se ele não colocar isso no papel, dizendo assim, olha, o meu nome é João, eu sou portador do RG, do CPF e tal, eu não tenho experiência. O que ele quer? Objetivo da empresa, oportunidade. Ele já começou certo. Ele já começou assumindo que ele não tem experiência. E aí, através desses currículos, a equipe vai ver o processo de dinâmica, de seleção de grupo, para saber qual a aptidão desse jovem. Então você pega um jovem lá, antigamente, ele passou na prova, coloca ele no mercado para exercer força, ele não quer exercer força. O cara é bom no computador, o cara é bom na TI, o cara é bom nas redes. Você vê aqui, né, making off, tá aqui o João, aqui nosso lado aqui, tá fazendo redes, porque é um jovem que a gente entendeu que é bom de redes, é bom de TI, é bom nisso. Aí você pega o João, coloca o João lá para fazer mercado, não tem nada a ver. Então a gente começou, a equipe do Camp começou a pensar como fazer esse processo seletivo e essa triagem da melhor forma. Currículo, dinâmica de grupo, entrevista. Ah, legal, passou por essas 3 fases, agora faz entrevista com o empresário. Senta na cadeira com o empresário, olha no olho do empresário e fala, meu nome é João, eu tenho uma disponibilidade de tal e tal horário, eu quero o empresário vai escolher. Então o jovem já entendeu a dificuldade que é para ser. O último processo seletivo que nós abrimos macro aqui na cidade, foram 982 candidatos. Olha. Eu não tinha onde colocar tanto jovem. Eu não dormia aquela noite. Minha esposa falou, amor, você nem começou no campo, você não passou a noite em claro. Eu falei, onde que eu coloco? 982 jovens. Eu não tenho onde colocar. 2018. Imagina se nós abríssemos um processo seletivo na nossa cidade, macro, como nós abrimos naquela época. Eu não tenho onde colocar. Cheguei na FAB, com o pessoal da FAB, com o Pérez, e fiz uma parceria com a FAB. Graças a Deus, a FAB nos acolheu, cedeu o espaço, a gente conseguiu gerenciar aquele problema naquele momento, em 2018. Então ali eu vi que esse processo seletivo macro está errado. Primeiro, que eu não tenho um lugar que comporta todos os jovens. E segundo, que vai fazer eles viciar, entender. Passei no concurso público, ninguém me manda embora. Me manda embora. Não é concurso público. Não é concurso público. Não é concurso público. Agora, Plínio, para você ver o tamanho da demanda, né? Reprimida. 982 jovens. 982 jovens. Em 2018. Em 2018 que querem ingressar no mercado de trabalho. Como que você vê, qual o caminho para aumentar o número de oportunidades para esses jovens hoje, que esse contingente já deve ser bem maior? Se a gente pensar assim, Betão, qual que é a nossa principal fonte de trabalho aqui na nossa cidade? Turismo. Ah, eu não acho, não. É turismo. Nós somos uma atividade turística. Ah, eu não penso como turismo, diferentemente de quem está em Campos do Jordão. Você chega pro pipoqueiro e fala assim, onde é a fonte? O pipoqueiro te explica a fonte, onde é a fonte, como faz para você chegar lá. Porque o pipoqueiro que vende pipoca em Campos do Jordão entende, e claramente ele entende que ele depende do turismo. Hoje, se a gente falar, qual a nossa principal atividade econômica? Turismo, construção civil. Quais são os meios da gente fazer uma expansão? A gente pensou bastante, e antes da temporada, se nós somos uma cidade turística, a gente tem um projeto chamado Jovem Cidadão. O que a gente pode fazer para atender as empresas? A gente abriu o Jovem Cidadão Temporário. Sucesso. 28 jovens contratados, primeira vez agora. Recentemente, tem 3 meses esse balanço. 28 jovens contratados, condomínio Morada da Praia ganhou em disparado nessas contratações e já está na iminência de efetivar 10 desses jovens. Olha, que sucesso. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar de acordo com o que a população, o que o comércio local precisa, Sim. que as empresas locais precisam. Então, a gente tem que ser uma instituição dinâmica. E muitas pessoas pensaram assim, poxa, vocês estão abrindo o Jovem Cidadão Temporário, mas depois o jovem não vai ter oportunidade. Gente, ou vocês ajudam a instituição a gente trabalhar o problema em polos, ou só vamos levar críticas. Pega esses 28 jovens, imagina que são 28 jovens trabalhando, imagina que o campo precisa de 220 para 260 jovens, ok? São 260 jovens que não vão dar problema na segurança pública,
na saúde, porque estão tendo palestras com os profissionais do SUS sobre doenças sexualmente transmissíveis, DST e AIDS. Então você imagina que são 260 jovens que estão tendo noções básicas de como direcionamento. Com um grupo de professores, com um grupo técnico. Agora é melhor eles estarem trabalhando ou melhor estarem ociosos. Vocês observam? A gente trabalhou isso foi um sucesso na temporada. E a gente está sempre tentando implementar mais projetos, sabe? Eu costumo dizer que é uma instituição socioassistencial. Então qual que é o papel da instituição? Atender a população. Mas só que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. De que ajuda? Dos próprios jovens. Vocês entram lá nas nossas redes sociais, muitos compartilham, muitos curtem, hoje eles têm essa interação em tempo real. Nós crescemos mais nas nossas redes sociais, mas para fazer aquele empresário lá da ponta entender a necessidade da instituição. Hoje nós temos uma série de isenção de impostos, porque a carga tributária é altíssima. Então o Campb, como papel socioassistencial, não tem o INSS cota patronal, PIS, CONFINS, RAT. Isso encarece muito. O FGTS sai de 2%, de 8% para 2%. Então isso aí a gente tem essa enxugada de impostos com papel socioassistencial. Sim, até para facilitar a contratação do jovem pro próprio empresário, que no fim o cara faz conta também, né? Exatamente. No fim o cara faz conta. Agora, Plínio, você falou que existe um processo seletivo que, de certa forma, muitas empresas hoje não fazem, o que é um erro de contratação. Hoje, quando você não seleciona bem seu funcionário, você faz uma contratação errada. Você tem uma vaga aberta lá e você faz uma contratação errada. O prejuízo mínimo que você tem, além de comprometer o andamento do projeto, é de 3 salários. Fui lá, tem uma vaga de videomaker aberto, por exemplo. Contrato de qualquer jeito. O cara vai ganhar 2 conto e pouco. O prejuízo direto que eu tenho é 3 vezes esse salário. Exatamente. Fora atrasar o processo. Ou seja, é importante investir no processo seletivo, no processo de contratação, principalmente na questão de comportamento, porque é muito engraçado, depois que o cara entra numa empresa, o cara pode ter aptidão técnica fenomenal, 80% roda por comportamento. Exatamente. Não saber trabalhar em grupo, desrespeitar o colega, não conseguir se comunicar, enfim. Vocês têm alguma análise comportamental dos jovens quando vão fazer esse processo seletivo? Hoje nós temos, através dessa triagem, a continuação dele, a observação pelo assistente social da instituição. Então nós temos uma assistente social que faz análise para saber diferenciar. Poxa, o jovem está chegando atrasado, mas está chegando atrasado por quê? Porque ele está com fome? É verdade, a verdade é essa. Nós temos dentro do nosso próprio curso de aprendizagem, jovens que às vezes têm problemas no café da manhã. É verdade. E de antemão lá para vocês. Então a gente, antes de fazer uma punição, uma avaliação, como entender a realidade daquela pessoa, né? Um exemplo, olha só, Fernando, nós estamos na instituição e todos têm que usar calça jeans, legal, e quem não tem condição? Então eu obrigo o jovem, esse jovem ele tem uma condição ímpar e sine qua non de usar calça jeans, legal, mas será que ele tem condição de usar calça jeans? Importante saber disso, é importante entender qual que é o papel social deste jovem. Então, para esse jovem a gente aplica um remédio. Para esse outro jovem que não quer indisciplinado, outro tipo de remédio. E a gente tem uma equidade dentro da instituição para se aplicar a justiça. Senão a gente tem uma diferenciação e não acaba não aplicando a justiça. O problema, o buraco é mais embaixo, né? Em alguns casos o buraco é mais embaixo. É tratar o indivíduo como indivíduo mesmo, né? Tem gente que tem problema, gente que não toma o café da manhã porque não tem, né? Exatamente. Porque não tem. E ali o cara tá vendo uma chance de mudar a realidade social da família dele. Sim. De não repetir o mesmo ciclo dos pais, da mãe. Que acabaram levando ele ali. Então, cara, muito interessante isso, hein? Você vê que... Interessante e sério, né? É sério. E é um ponto que às vezes parece ser fácil, assim. Eu costumo dizer muito, e a gente às vezes entrando no assunto da política a nível nacional. Como é que eu vou governar um índio se eu não sei o que o índio come? Como é que nós brasileiros vamos governar um americano se a gente não sabe quais são os problemas da América? Estou falando da América do Norte. A gente não sabe o que o americano lá o cara que nasceu nos Estados Unidos tem um problema. A gente não sabe qual é o problema dele. Como é que eu vou governar aí? Então, conhecer a empresa, saber qual que é o papel, qual que é a função, é o primeiro ponto para conseguir governar. A gente pensar dentro do sistema democrático, né, que é o pior dos melhores, né, ou o melhor dos piores,
A gente tem que fazer uma escolha. E dentro dessa escolha, a gente vai ter que abrir mão. E dentro de abrir mão de alguma coisa que a gente tem que abrir mão, tentar aplicar a justiça. Se a gente tentar aplicar a justiça, a gente deita, dorme, fica tranquilo com os pensamentos. Sim, facilita, né? Sabe, aqui dentro do Grupo Calçonete nós temos alguns valores que todo mundo que entra aqui tem que rezar aquela cartilha. Comprometimento, autodesenvolvimento, lealdade. E tem um ali pra mim que é até um gatilho, até pra avaliar os outros, que é a empatia, né? Empatia é fantástico. Às vezes... Se colocar no lugar do outro. Às vezes tem um cara que não tá rendendo, você olha, pô, o cara não rendeu hoje, não rendeu amanhã, e isso começa a te angustiar, né? Eu mesmo fico, pô, o que será que tá acontecendo? Aí você vai conversar com o cara perdeu a mãe, não falou nada pra ninguém. É verdade. O cara tá com um problema financeiro mesmo, grave, de ter arrastado alguma coisa, e o cara não tá dormindo. É verdade. Sim, ele não sabe, às vezes, lidar com um problema, que se alguém estende a mão e bate um papo, às vezes dá um caminho pra pessoa, né? É verdade. Recentemente teve um caso assim, só não falo o nome, mas aconteceu um acidente na família da pessoa e perdeu um bem. Ok. Perdeu um bem e a pessoa tava angustiada. Eu falei, cara, não fica assim. Não fica assim, porque você tá antecipando um sofrimento que você não sabe o que vai acontecer. Então, às vezes, essa sua ansiedade tá te impingindo um sofrimento muito grande, e lá na frente pode não ser nada disso, mas de qualquer forma você não tá sozinho. Você tá aqui, você tem pra onde correr, você não tá sozinho, irmão. Verdade. Aconteça o que acontecer, a gente vai estar do seu lado pra te ajudar. Cara, por incrível que pareça, parece que Deus olha, né? Incrível não, Deus olha pela gente de todas as formas e o tempo todo, né? Deu uma semana, um pouquinho mais de uma semana, aquele acidente se resolveu de uma maneira assim inesperada. A empresa que tinha causado o acidente ligou espontaneamente para a pessoa e falou: olha, eu vou pagar o seu bem. Não precisa entrar com processo, não precisa nada. Eu vou pagar o seu bem. Então fique tranquilo. Olha que coisa, que curioso. Interessante. E você tocou muito num ponto que tem tudo a ver com a base da nossa sociedade, né? Eu costumo dizer que as pessoas estão se afastando de Deus hoje. Eu me lembro que na nossa época, bença pai, bença mãe, era um motivo de orgulho. Então, cara, você quer ter um negócio de sucesso, você acredita no teu negócio, coloca Deus. Então, nós não estamos falando de placa de igreja, mas tenha consciência que existe um Criador. E ele vê tudo, está em todos os lugares. E o teu exemplo foi fantástico, Beto. Fantástico, porque eu acho que é isso que realmente falta nas pessoas. Vou abrir meu negócio, legal, mas você já consultou a Deus? Você já perguntou para Deus? Você já tem uma intimidade? Por isso que fala comunhão, né? Comunhão. As pessoas falam assim, olha, mas dentro de umas pessoas que procuram a religiosidade são chatos. Cara, religiosos são chatos. A religião realmente é totalmente inconveniente muitas vezes. Quando você prega a placa da igreja, se a gente parar para pensar, Jesus não veio pela placa, ele veio pelo amor. Ele não pregou placa nenhuma, ele pregou amor entre as pessoas. E imagina se ele não tivesse vindo há 2000 anos atrás, como o mundo estaria hoje. Se o mundo já está tão frio hoje. Sim. Hoje a gente pega jovens, e aí eu pego na minha área, que eu vejo isso claramente, Beto e Fernando, eu falo olhando nos olhos de você, eu vejo claramente, tem vergonha, às vezes, de testemunhar a Deus. Fala assim, olha, coloca em Deus, tal. Você vê que eles são tímidos, são acainados. Cara, quando você deveria ter orgulho, você deve ter orgulho de existir um Deus, você deve ter orgulho do teu pai, você deve ter orgulho da tua mãe, porque antes da gente estar aqui, existiu um Criador, existiu os pais, existiu as mães, né? Se a gente pegar essa inversão de valores hoje, ela está totalmente ao inverso. Totalmente, mas todo mundo faz coisa errada. Eu falo todo mundo, você não é todo mundo. Eu tinha 10 amigos, sabe quantos estão vivos desses 10 amigos? 8. Desculpa, 8 morreram, os 2 estão vivos. Então eu tinha 10 amigos, 8 morreram. Morreram de quê? Acidente, bebida, embriaguez ao volante, uso de drogas, a gente fala overdose. Então assim, muitos amigos meus morreram. Por quê? Porque tentaram driblar o processo, tentaram não entender que existe um processo, você precisa passar pelo processo, e não adianta. Enquanto eu ia para a escola, enquanto eu ia pro campo, eu era quem? Na nossa época falava-se careta, eles não falam mais careta hoje em dia, né? Pô, o cara que faz tudo certo é o cara careta. Olha só, o cara é careta, o cara que faz as coisas certas, e olha só o cara que faz as coisas erradas. Então você tem um exemplo de seguir. Vai?
Plinio, 2 pontos. 2 coisas assim que eu acho legal da gente tocar pro camping. Qual que você acha que é o futuro do camping? Eu acho que o futuro do camping, falo claro, abertamente, nunca tive essa pergunta, mas é muito interessante. Expansão para as outras cidades. Futuro é expandir para as outras cidades. E você olha aqui, municípios próximos aos nossos não tem camping. Se a gente pegar Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão, todos eles têm camping, ok? Bertioga, são 5 municípios da região metropolitana. Os outros municípios não têm camping. Então, assim, a expansão do camp hoje é levar para as outras cidades. Esse é o futuro da instituição. Levar esse modelo, qual seria a primeira? A primeira que você visualiza? Hoje, São Sebastião. Então, foco litoral norte. Foco litoral norte, exatamente. Está do nosso lado. Tive a oportunidade de estar com o prefeito de Caraguá, fantástico, um cara inteligente, jovem também. A gente levou uma proposta para ele. Para o prefeito de Ilhabela, não tive oportunidade, mas a intenção é litoral norte. Entendi, levar o modelo. Levar o modelo. Agora, internamente, quais os próximos passos do Camping na cidade de Bertioga? Construção da sede. Construção da sede. Um espaço próprio nosso, instalações adequadas que nos dê capacidade de qualificação e treinamento desses jovens. Certeza, isso eu falo sem nenhum medo de errar. E já está no processo, né? No processo, temos projeto para isso. E eu costumo dizer para eles, você tem que acreditar no teu sonho, cara. Seja qual for o teu sonho, acredita no teu sonho. Acredita e trabalha. Trabalha por ele, exatamente. Exatamente. Então, construção da nova sede, expansão para outras cidades. Qual que você acha que é o maior risco para o Camping hoje? O maior risco da nossa instituição hoje, Beto, eu falo assim também, sem nenhum medo de errar, carga tributária. Qualquer empresa. Carga tributária. Por mais que nós tenhamos uma série de isenções de impostos, a carga tributária, ela, no nosso país, ela é injusta com o empresário. E aí, se você pensar o Camping como uma empresa, como uma instituição, como um polo, a gente não tem nenhuma ajuda para que haja mais isenções, porque investir nos jovens da nossa cidade, em qualquer cidade do Brasil, e investir hoje na população que vai crescer e representa o nosso futuro, é não investir em segurança, como a gente falou anteriormente, é não investir em educação. Então por que não tem mais ajuda, não tem mais incentivo? Você imagina que são 220 jovens hoje que estão no camp, ok, que estão trabalhando, que estão ocupando a cabeça. Sim. Amanhã não está na segurança, não está isso. Então, o maior risco hoje é a gente passa por um processo muito injusto, onde nós somos a instituição sem fins lucrativos. Eu fecho o ano sem ter superávit primário nem secundário. Então, eu não posso ter um polo, não posso ter um fundo de reserva emergencial. Então, isso é muito. Eu tenho que equalizar isso o tempo todo, pensar nisso o tempo todo. Nossa. Então não tem nem como você se prevenir de um possível problemaço aí. Não pode fazer reserva. Então você acha a carga tributária o maior risco? Eu acho que não só do campo, como de todas as empresas. Eu vejo a carga tributária para todas as empresas muito injusto, porque são as empresas que geram emprego, são as empresas... Impacto social é emprego, né? Impacto social é emprego. O tributo que eu acho mais injusto no Brasil é tributação sobre folha de pagamento. Um absurdo. Você tributa a geração de emprego. Um absurdo. E não faz sentido nenhum. Sobre renda também, né? Sobre renda também. Não, sobre renda já é um absurdo, mas você tributar a folha, você diz para o empresário assim, não gera emprego. É isso aí. Não gera emprego que eu vou enfiar imposto igual abaixo de você. É um absurdo. Então, agora você pega só, tributação sobre a folha, ok? Tributação, nós estamos falando de um tributo sobre a folha que o Beto está falando, é um absurdo. Qual que é o imposto sobre a folha? Meu Deus do céu, que imposto mais vamos criar? Aí se a gente pega outro imposto injusto, porque eu defendo de unhas e dentes, desde a época da nossa faculdade, imposto de renda. Então a gente vai aprender aqui o sentido literal, renda. Renda é enquanto eu durmo, meu dinheiro está rendendo, está trabalhando para mim, é isso? Sim. Dinheiro no mercado de ações é renda? Lógico. Sim. Dinheiro no CDB? Renda. Aluguel? Sim. Agora salário. Salário, pelo amor de Deus, gente. Salário não entra na renda. É a subsistência do ser humano. Aí você pega um ser humano que ganha 3 mil reais hoje e paga imposto de renda. Pelo amor de Deus, nós temos 533 deputados. Será que nenhum tá vendo que isso é errado? Será que nenhum tá vendo que isso é errado? Você pega no polo, na região metropolitana da Baixada Santista. Meu pai trabalhou na Cosipa. Empregou mais de 40 mil pessoas. Fechou. Com interesse de quem? A Cosipa fechou com interesse de quem? Algum estrangeiro comprou a Uzi Minas, que a Uzi Minas parou e fechou uma Cosipa e ninguém fala nada. Fechou a Cosipa. Gerava mais de 40 mil empregos. Eu trabalhei lá. Parece uma cidade.
Para você andar dentro da Cozipa, você tinha que andar de ônibus de um lugar para outro. Parece uma cidade, cada cidade tem o seu polo, cada polo tem a sua linha de produção. Então, esses caras são responsáveis pelo aço, esses caras são responsáveis pela usinagem. Aí tem o porto ainda, simplesmente fechou. Aí onde eu quero dizer sobre os impostos, isso interessa a quem? Por quê e quando? Aí eu volto a dizer, 533 deputados, pelo amor de Deus, será que não tem um que pensa assim, vamos tentar abrir uma CPI sobre isso? Para poder ver o que interessa isso. Porque é desse bolo do couro que sai a correia, né? Exatamente. Que sai o custeio da máquina. Essa máquina custa caro. É só um desabafo, porque a gente falou de emprego, me lembrei desses empregos. Mas, Pedro, então hoje 220 jovens, se a gente pegar numa projeção de 2 anos, como que você acha que vai estar? Olha, Beto, quando eu assumi tinha 87 em 2018. 2018. Quando a gente chegou em 2020, nós tínhamos 140, ok? Aproximadamente, a gente coloca aí uma carga aí de 52%, aproximadamente, a mais. Veio a pandemia e me deu uma martelada, a maior martelada que eu tive que aprender na raça. Um cara que nunca geriu uma empresa, que nunca fez a gestão de uma empresa, está numa linha de expansão. Já criei instituição, já trabalhei na área pública, já trabalhei na privada, mas nunca geri uma empresa. E o Campbell é uma empresa, porque tem CNPJ e está atrelado diretamente ao meu CPF. Então eu respondo solidariamente por tudo. Quando a gente está crescendo, veio a pandemia e me deu a maior martelada. Acho que não foi só em mim, foi em todos nós, né? A gente, naquele momento da pandemia, eu entendi que a gente precisa ser resiliente. E o que é a resiliência? Você saber trabalhar com o que tem, da forma que tem, e aplicando os meios necessários da forma que dá. Da melhor forma que dá. Então a gente, de 140, a gente foi bater no pico de 60. Foram muitos jovens emitidos, então, 2018, olha que barato, 2018 você tinha 87. Aí 2020 você foi para 140. 140 na pandemia, 2021 foi para de 68 jovens. 68 e agora 2024 tá com 220 jovens. 2026, o que você acha? Como que vai estar? Olha, Beto, é muito mais difícil ou menos. Falar assim, mais ou menos. A nossa expectativa é mais de 300 jovens. A gente tem esse número em mente. Mais de 300 jovens. Mais de 300. Vocês têm um plano com marcos? Temos. Quantas empresas, né? Temos também. Só que a gente sabe que uma hora vai parar. Por isso a expansão de outras cidades. Por quê? Porque a gente não Você acha que tem teto aqui? Acho que a gente tem teto. Qual que é o teto? Pro não sazonal, né? O teto hoje é 250 jovens. Você acha Esse que é o nosso teto. Na Bertioga, de jovens aprendizes, são 250 jovens. Tá perto já. Tá perto, exatamente. Então, a gente tá perto do limite. Por isso a expansão de outras cidades. Mas no verão você tem esse plano B que consegue ajudar a dar uma subida, né? Exatamente. Que é o sazonal. Exatamente. Você vê que tudo se encaixa, né? Sim. Interessante. O SESC, ele contrata pelo Campbell? O SESC contrata do Senac por ser sistema S. Então, assim, eles já têm como se fosse um plano de incentivos do próprio governo, né? Então a gente tem o Senac como um parceiro nosso também, não são concorrentes não, são parceiros nossos, mas aí o SESC, o Marcão, né? Ajuda muito, gente fina demais, ajuda a cidade inteira. Ajuda muito. Ele foi convidado para vir aqui no Imerso também. Fantástico. É uma visão de empreendedorismo visionário. Então o SESC contrata direto. Hoje quem é o maior contratante? Hoje o maior contratante é a prefeitura. Prefeitura. Quantos jovens hoje na prefeitura? 120 jovens. 120. É gente, hein? É gente. Metade. Mais da metade. Segundo maior contratante? Riviera de São Lourenço. Riviera. Pra você ver, né? É a matriz econômica da cidade mesmo. Exatamente. Então, são os 3 principais geradores de emprego. Você tem a Riviera de São Lourenço, a prefeitura, né? Claro. Tem mais de 2.000 colaboradores, eu acho. Se eu não me engano. Mais de 2.000, depois vem a Riviera, depois vem o SESC, depois vem uma série de outras empresas. Exatamente. Tem uma empresa que eu não fazia ideia do tanto de gente que trabalhava, que é a Maria Brasileira. Verdade. Tem mais de 400 pessoas. 400 pessoas verdade. Empregadas. Verdade. Bertioga tem muitas joias assim. Que estão espalhadas. Verdade. E brilham no seu cantinho, né? Mas merecem todo o brilho do mundo, né? Verdade. Tem empreendedores aqui na cidade que são fenomenais. Sim, verdade. E você não foge disso, né? Assumiu o Campbell com 87, foi subindo, caiu na pandemia para menos do que você assumiu, e hoje 220 jovens com um plano.
de chegar a mais de 300. Verdade. E ensinou muita coisa, sabe? Eu costumo dizer que o Campbell foi um celeiro para mim de aprendizagem. Foi uma escola mesmo, uma escola. Foi onde eu aprendi que sem o network você não vai a lugar nenhum. Você precisa ter teu network. Tudo que eu criei na prefeitura, nesses 18 anos meus de aprendizado, na construção da defesa civil. Quando a gente teve que construir a defesa civil, também foi uma espécie de empreendedorismo, porque a gente teve que mexer na peça orçamentária da cidade. Muita gente me chamou de maluco, falou, cara, como é que você vai mexer no PPA, no LDO, na LOA da cidade? Meu amigo, se a gente não criar a defesa civil, significa dizer que muitos recursos não vamos receber. Se precisar decretar calamidade na cidade, como já decretamos, quem que vai fazer? É a defesa civil. É ela que propõe. Perfeito, que aplica ou não. Mas ela faz essa proposta. Me lembro daquela época, do escorregamento da Mogi Bertioga, que ficou interditada. Nós não tínhamos defesa civil. E nós não estamos falando de muito tempo atrás. Não faz muito tempo mesmo. Que o verão ficou sem ter turistas dessa área. Exatamente. Exatamente. Escorregou ali, não tinha defesa civil. Foi dali que eu vi uma oportunidade de criação. E a gente fez a proposta. E o que eu vi nessa criação da defesa? Fazendo aqui uma ligação sobre o aprendizado. As outras defesas funcionam como um conselho. Conselho funciona, não tem hierarquia, não tem disciplina. Então, como que eu, dentro de um plano de emergência, vou acionar um botão para fazer uma reunião com uma equipe que não tem hierarquia, não tem disciplina? Isso não vai funcionar aqui. Então, a gente criou uma diretoria. A gente mandou uma proposta de lei para a Câmara aprovou, e essa proposta de lei a gente criou um quadro hierárquico. E nesse quadro hierárquico está lá quem faz o quê. Os empreendedores, os empresários, eles são verdadeiros solucionadores de problemas, não é isso? Sim. Só que para a gente resolver um problema, o que a gente tem que ter? 3 elementos. O que fazer, como fazer e quem vai fazer o quê. Se a gente não tiver esses 3 elementos, não chegamos a lugar nenhum. E eu tenho esses 3 elementos na minha cabeça que eu aprendi no curso de gerenciamento de crise, Coronel Rogério, no 21º Batalhão de Polícia Militar. Então eu peguei uma oportunidade, fiz um curso de gerenciamento de crise que mudou a minha vida. Você acorda de manhã, sua esposa quer tomar suco de laranja, você quer tomar leite. Você tem um problema, cara. Você tem que resolver esse problema. Você tem que resolver esse problema. Não, eu quero tomar suco. Se você não souber resolver um problema, você queria mais um problema. A sua mulher quer tomar suco e você quer tomar... Você vai tomar suco. Você vai tomar suco. Tá resolvido o problema. Você vai tomar suco. Tá resolvido. Você tinha um problema. O que fazer? Tomar o suco. Quem vai fazer? Eu. Como fazer? Quando ela mandar. Aí você... Olha só, pega outro problema. Tá lá no trânsito. Um cara vem atrás, você parou no semáforo. O cara veio atrás e abarrou seu carro. Você tem um problema. Como fazer? Quem vai fazer? E quando fazer? E quando fazer? Se você não souber resolver, você desce do carro, vai lá e mete a mão no cara. Você tinha um problema, agora você tem 2 problemas. 2 problemas. Exatamente. E você vai criando problemas. Então quem não sabe resolver problema, ele é criador de problemas. E ele traz esses problemas e no final desse problema ele vai tentar achar um culpado. Que é o cara. Eu meti a mão no cara porque a culpa não, a culpa é sua. Você que não teve inteligência emocional para resolver o problema. Exatamente. Ô Plínio, vamos aproveitar esse finzinho de tempo que a gente tem. O jovem que está assistindo a gente agora, como que ele faz para se inscrever no Campbell? Ele pode já diretamente levar um currículo à instituição, sem precisar ser chamado, sem nada, para ele entender que essa disputa ela existe dentro da instituição. Então ele vai fazer um currículo de mas eu não tenho experiência, não tem problema nenhum. Então ele vai levar esse currículo e a equipe de RH vai fazer a análise técnica desse currículo. Importante de se dizer, todas as empresas nossas, elas abrem vagas para os jovens que estudam à noite. Então a lei de aprendizagem, ela deixa claro o seguinte, desde que não atrapalhe o estudo desses jovens. Então, já para não atrapalhar os jovens, a gente seleciona os jovens que estudam à noite. Sim. Por quê? Porque as empresas amigas e parceiras da instituição precisam que eles trabalhem horário comercial. Faça atividade prática, horário comercial. Entendi. Então, o jovem que quiser se inscrever, ele vai fazer um currículo e vai entregar no Campbell. O Campbell fica onde? Rua Rafael Costabile, no centro da cidade, 719. Telefone? 3316-3532. Rapaziada da produção, deixa o link embaixo também do Instagram, que o Campbell é bem ativo nas redes sociais. Qualquer dúvida o pessoal pode endereçar também. Legal. Ligar ou dar um pulinho lá, porque tem muito jovem também, Plínio, que não sabe fazer currículo. Era legal dar uma orientada, né? Pô, como que eu faço o meu currículo? Muito embora tenha fartura de modelos de currículo na internet, às vezes o cara tem medo de tomar aquela iniciativa. Pode ligar e tirar uma dúvida? Pode, sem problema algum. Inclusive nós estamos lá montando um laboratório de informática na instituição para isso mesmo. Para ajudar. Para ajudar mesmo. Isso é uma coisa, Plínio, muito engraçada.
Tem jovens, não tão jovens, 20 e poucos anos, que não sabem mexer em computador. Exatamente. O cara sabe mexer no celular, mas quando senta na frente de um computador, uma tela, um teclado, um mouse, o cara trava. Trava, isso é verdade. A gente está na expansão de fazer a criação do laboratório nosso de informática, Betão. E vai dar certo. E é mais barato. Eu tinha a impressão de que os laboratórios iam se aposentar. Não ia precisar mais de laboratório de informática, tendo em vista que todo mundo tem um celular. É verdade. Cara, a gente tem se deparado com cada coisa aqui. Sim. O cara, gente formada até. Gente formada, com ensino superior completo, que não sabe mexer no computador. E é uma linha de corte, um fator de corte. O cara não sabe mexer no computador. É, requisito mínimo. Trabalhar. Verdade. Pelo menos saber digitar. É o mínimo. É o mínimo. A gente está falando de operacional, um sistema operacional, né? Não tem que falar, é o mínimo, é o básico, é necessário. Por quê? Porque o celular está viciando eles. O que acontece? O celular, as pessoas estão ficando viciadas. Abre o e-mail no celular, tem as redes sociais no celular, tem tudo no celular. Ela se afasta do computador. No nível profissional, o que ela vai precisar? Operar. E para ela operar, ela tem que ter conhecimentos do instrumento que ela vai operar. Plínio, você falou como que as pessoas podem se apresentar no Campb, né? Levar lá, mas tem algum processo seletivo marcado, uma grande prova? Não, hoje nós estamos assim com a fase de captação. Como a gente está exatamente, sob demanda. Como a gente está na baixa temporada, a gente está buscando vagas, a gente abre essas vagas de acordo com a necessidade das empresas. Para quê? Para não criar expectativa e frustrar. Entendi. Eu tive uma reunião importante, Beto e Fernando, uma reunião muito importante. Felipe. É uma reunião muito importante no Conselho Municipal de pessoas portadoras de necessidades especiais. Olha só. Nossa, fantástico. Filho, por que você não abre vagas para jovens que são portadores de necessidades especiais? Legal, pessoal. Eu não tenho nada contra. Vamos abrir a vaga. A gente abre a vaga. Mas quantas vagas eu tenho? Nenhuma. Mas se você tem que abrir. Então assim, é algo que eu tô abrindo o coração com vocês aqui nessa entrevista e falando assim, sou muito cobrado, sabe? O pessoal esquece do link com a empresa, que é a empresa que contrata, não é o Campb. É que é uma necessidade às vezes que a pessoa tem, né, de atender essa demanda reprimida, acaba não tendo uma avaliação um pouco mais criteriosa e objetiva do mercado como um todo. Eu fui questionado também recentemente como eu enxergava a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu enxergo sinceramente, hoje a principal atividade econômica de Bertioga é a construção civil. Tem o turismo, mas se você for ver o que emprega a construção civil, é a maior disparada atividade. E é recorrente, né? Para cada obra, você tem ali 300 pessoas trabalhando na construção de um prédio e umas 5 no escritório. Como que você vai colocar fora do escritório uma pessoa às vezes que tem uma dificuldade de mobilidade numa obra? É arriscado até para a pessoa. Então vai muito do perfil mesmo e até do próprio conselho mapear essas oportunidades para quem sabe, né, criar até um banco de vagas. Porque seria mais fácil organizar nesse sentido a partir das empresas que têm a obrigação, e mesmo as que não têm obrigação e queiram contratar, disponibilizar através do conselho um banco de vagas. Eu fiquei pensando muito nisso aí depois que fui indagado. Exato. E é bom essa reflexão. E o final dessa reunião com o conselho foi justamente sobre isso. Por que a gente não faz uma projeção de qual é o percentual de vagas e a gente abre esse processo seletivo específico para esses jovens que são portadores de necessidades especiais? Sim. Porque aí você vai por perfil, né? Pior que você abrir um processo seletivo é você abrir um processo seletivo e não finalizar ele. Você criar a expectativa na pessoa que ela vai ter um emprego e não tem a vaga e não existe. Porque você acaba sendo um intermediário, né? Um intermediário de muito valor, mas... Cara, Plinião, a gente já tá avançado no horário. Cara, quero te agradecer, mas antes vou agradecer meu compadre Felipe. Obrigado por mais um Imersos, cara. Pô, eu que tenho que agradecer aqui e fazer parte dessa aula. Eu sempre... Ultimamente eu ando escutando muito, que eu tô aprendendo bastante. Obrigado, Plínio, por todos esses toques e essa visão. Gostei muito do seu modelo de pensar e que acaba sendo transmitido para esses jovens que a gente dá bastante valor aqui dentro da empresa. Obrigado. Obrigadão mesmo. Plinio, obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite no Imersos. As portas aqui do Grupo Costa Norte estão sempre abertas para você, meu irmão. Muito obrigado a vocês pela oportunidade ímpar de estar aqui junto com vocês. É uma grande honra. É isso aí. Valeu.
E a vocês todos que acompanharam, muito obrigado pelo tempo. Você que acompanha no Spotify, no YouTube, tá seguindo os cortes aí no Instagram, não deixa de seguir o nosso perfil do Imersos no Instagram. O perfil do Plínio e do Campeb também vai estar nas legendas de todos os materiais. No Spotify também segue lá, você vai receber sempre a notificação quando tiver um episódio novo. Rapaziada, de coração muito obrigado e até o próximo mergulho. Show de bola.